Queridos, página 27, dando continuidade à nossa correção, exercício 8, que é esse daqui, sobre o mapa de vegetação do Brasil. Então, ele pede para a gente fazer o seguinte: observe a representação cartográfica a seguir e depois responda as questões. Primeira coisa para a gente ver o mapa é ver o título. Então, aqui vai mostrar o Brasil e o que do Brasil? A vegetação atual que existe no Brasil. E aí mostra todos os biomas que existem aqui, assim como também as áreas desmatadas. Galera, deixa o microfone no mudo, por favor, para não dar interferência aqui na nossa aula. Bom, todas as áreas em vermelho aqui nesse mapa correspondem a áreas que já foram desmatadas, que antigamente eram biomas e que atualmente estão desmatadas, ok? Bom, letra A. Que tipo de representação cartográfica é essa? Isso daqui é um mapa. Então, a letra A, você responde aí, é um mapa, ok? B. Que informação ela apresenta? Ou seja, que informações esse mapa apresenta? Os tipos de vegetação, ou também biomas aqui do Brasil, e as áreas desmatadas, que é isso que você está vendo na legenda, olha só. Tá? Então, você coloca os biomas do Brasil, ou tipos de vegetação do Brasil, tanto faz, e as áreas desmatadas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então continuando. Letra C. Essa representação cartográfica, ela é quantitativa ou qualitativa? Por quê? Aí, a gente tem que lembrar de uma matéria que eu ensinei para vocês antes das férias, por meio de videoaula. Que é o seguinte, existem tipos de mapas, né? Os mapas qualitativos, os mapas quantitativos. E qual que é a diferença entre eles? Os mapas quantitativos, eles sempre vão passar a ideia de quantidade. Então, aqui na legenda, nós teríamos valores, exatamente para a gente saber, por exemplo, a respeito do fenômeno representado, onde tem mais e onde tem menos. Eu vou dar um exemplo, mapa de população. Os mapas de população, na legenda, você vê valores, você vê números mesmo. Por quê? A ideia é mostrar onde tem mais ou menos população. E isso é diferente dos mapas qualitativos. Os mapas qualitativos, eles vão mostrar diferentes elementos que compõem o espaço, principalmente a respeito de um mesmo tema. Como assim, Pro? Aqui, nós temos diferentes tipos de vegetação, né? Nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o campos, a caatinga, mas, embora nós tenhamos vários tipos de vegetação no território brasileiro, tudo isso são vegetações. Então, olha só, os mapas qualitativos, geralmente, eles mostram os elementos que compõem o espaço e, principalmente, um tema daquele espaço. Ou seja, de que maneiras, né, aquele mesmo tema se expressa no espaço, ele existe no espaço representado. Deu para entender isso? Sim ou não? Sim? Sim. Tranquilo? Deixa eu então olhar um pouquinho mais para a carinha de vocês aqui. Opa. Todo mundo entendeu? Então, os mapas qualitativos, eles vão mostrar os elementos que compõem o espaço, um tema que compõe o espaço e quais são as variações desse mesmo tema. No caso, então, aqui, o tema em comum é vegetação, só que a gente não tem só um tipo, nós temos vários. E todos esses tipos estão representados aqui nesse mapa. Todo mundo entendeu isso? Sim? Então, a letra C é um mapa qualitativo, e é um mapa qualitativo porque mostra os vários tipos de vegetação que existem no território brasileiro. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, galera? Sim? Dá um okzinho. Ótimo. E a letra D? Qual é a função das cores apresentadas na legenda do mapa? Bom, muito simples. Aqui cada cor representa um tipo de vegetação ou quais áreas estão desmatadas, certo? Então, cada cor representa um tipo de vegetação, as áreas que estão desmatadas e também aqui o contato entre uma vegetação e outra. Em resumo, as cores representam os diferentes tipos de vegetação e quais áreas foram desmatadas. É isso que tem que estar na sua resposta. Tá claro até aqui, galera? Beleza? Dúvida, angústia, aflição até aqui? Dá um sinalzinho para mim. Tranquilo? Obrigada, Mi. Obrigada, Alice. Então, vamos lá. Eu não ouvi a B e a C. Você pode repetir? Não entendeu o quê? Eu não ouvi a B e a C. Você pode repetir? Posso. Então, vamos lá.
A letra B, a resposta é o seguinte: que informação ela representa? Que informação esse mapa representa? Os vários tipos de vegetação que existem no Brasil, assim como as áreas desmatadas. É isso. Tudo bem? Já a letra C. A letra C pergunta se esse é um mapa quantitativo ou qualitativo. E a resposta é que ele é um mapa qualitativo. E por que ele é qualitativo? Porque ele mostra, né, o tema como o tema de vegetação e as diferentes vegetações que existem aqui no Brasil. Pode ver, a gente não consegue ter ideia de quantidade por esse mapa. Galera, pedir para vocês não fazerem isso, por favor. Todo mundo entendeu? Sim, deixa eu só ver aqui o chat. Que bom que já carregou, Sofia. Ótimo, fico feliz. Então, voltando, vou compartilhar de novo minha tela com vocês. Todo mundo entendeu, então, letra A, B, C e D? Sim? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos? Quem está falando? A Laura. Oi, Laura. O que você não entendeu? Eu me confundi na C e na D. Eu não entendi. Na C e na D, é isso? Eu não escutei direito, eu não consegui escutar direito. Ah, tá bom. Vocês não estão me ouvindo bem, é isso? Eu tô. Eu Todo mundo também. está me ouvindo bem? Mais ou menos. Eu tô escutando Eu direito. tô escutando bem. Estão me ouvindo melhor agora? Sim? Pra mim, acho que Me não mudou. aproximei um pouco mais do microfone. Sim. Mudou nada pra mim. Pra mim não mudou nada. Pra mim também não mudou nada. Bom, Tava então tá. Quem mudou, ótimo. Quem não mudou, então melhor ainda, né? Seguinte, a letra C, só voltando aqui, eu vou compartilhar de novo minha tela, ok? Pronto. Ó, letra C, ele pergunta se esse é um mapa quantitativo, que são aqueles mapas que passam a ideia de quantidade daquilo que está sendo representado, ou se ele é um mapa qualitativo. Lembrando que os mapas qualitativos são os mapas que mostram os diferentes elementos que compõem um espaço, principalmente referente a um tema. Ou seja, no caso aqui o tema são vegetações, melhor dizendo, tipo de vegetação. Pessoal, deixa o microfone no mudo, por favor. E está mostrando, referente à vegetação, os diferentes tipos de vegetação que formam o território brasileiro, certo? Então, ele é um mapa qualitativo. Primeiro porque ele não passa a ideia de quantidade, assim como também ele está mostrando, referente ao mesmo tema, que no caso é vegetação, os diferentes tipos de vegetação que existem no Brasil. Deu para entender? E a letra D, só para finalizar, ele pergunta qual é a função das cores apresentadas na legenda do mapa. Só de bater o olho a gente já consegue ver. Cada cor representa um tipo de vegetação diferente, assim como também as áreas que estão desmatadas. Então, no caso, as cores no mapa representam diferentes tipos de vegetação, assim como as áreas desmatadas pelo ser humano. Tudo bem? Obrigada. Imagina. Todo mundo então conseguiu pegar? Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Ótimo. Então, eu vou seguir para a próxima página, que é a página 28. Agora, então, virem aí a página da apostila de vocês. Todo mundo já comigo? Sim. Sim. Sim? Bom, continuando então. Vamos lá. Então, aqui na página 28, a gente tem esse exercício 9. E o exercício 9, ele pede para você falar o que cada um desses itens que ele está apontando são no mapa. Então, vamos por partes, né? Então, aqui, ó, mundo, continentes e oceanos. Isso daqui é aquilo que a gente chama de título do mapa. Então, esse retângulozinho aqui, a resposta esperada é título. Por quê? Ele é exatamente o retângulo que está sendo apontado, melhor dizendo, onde está sendo apontado o título do mapa. Então, título. Tudo bem? Belezinha? Ótimo. Continuando, isso aqui, ó, isso aqui é a legenda do mapa. Então, o que tem que estar nesse retângulo? Legenda. Porque isso aqui que ele está apontando é a legenda do mapa. Ok?
Continuando, isso daqui, ó, que é a rosa dos ventos, ó, norte, leste, sul e oeste. Isso daqui é o que a gente chama de orientação nos mapas. Então, nesse retângulozinho, onde então está a resposta da rosa dos ventos, você vai colocar a orientação. Por quê? É por meio disso aqui que a gente sabe para onde é o norte, para onde é o leste, para onde é o sul, para onde é o oeste nesse mapa. Ok? Tudo bem? Sim. Continuando, bem embaixo da rosa dos ventos, nós temos aqui a famosíssima escala, que a gente falou, inclusive, bastante na aula de sexta-feira, né? Então, é isso daqui que mostra quantas vezes um lugar foi diminuído para ser representado. E onde 1 centímetro desse mapa, que é esse espacinho aqui, isso aqui equivale a 1 centímetro, equivale a 2.180 quilômetros da realidade. Então, é a escala que mostra essa proporção matemática da representação, que no caso é o mapa, com relação à realidade. Tudo bem? Então, aqui, ó, nesse retângulo, a resposta correta é escala. Agora o último, não menos importante. E o último, como o Dani está comentando, é a fonte do mapa. Fonte, por quê? É da onde esse mapa foi tirado. Então, a gente sempre tem que, na hora que vai usar uma imagem, vai usar um mapa, vai usar um gráfico, uma tabela, a gente sempre tem que colocar a fonte, da onde, então, aquela informação saiu. O que foi, Dani? Tem que dar os créditos para quem descobriu. Perfeito, adorei. Tem que dar os créditos, né? E no nosso caso aqui, a fonte. Então, a resposta aqui nesse retângulo é fonte. E no nosso caso, também a porque fonte... as pessoas que verem o mapa também podem querer ver se é confiável a fonte. Ai, desculpa, eu não entendi, Daniel. Fala um pouquinho mais alto. É porque quem for ver também tem que saber a fonte para tipo, se conhecer a fonte, saber se é confiável. Perfeito. Então, olha só. Primeiro, dar os créditos e saber se aquela informação de fato é confiável. Excelente. Ainda mais no atual contexto de fake news, galera, isso é muito importante. No caso aqui, a gente sabe que a fonte é o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui no Brasil, ele é o órgão responsável por levantar dados a respeito do território brasileiro e diferentes tipos de dados, tá? Quantidade de população, quantidade de solos férteis, quantidade de vegetação, quantidade, por exemplo, de atividades econômicas e assim por diante, tá? E ele transforma esses dados, todas essas informações, que são muitas, em mapas. Então, ele é o nosso órgão confiável para isso. Tudo bem? Bom, agora que a gente terminou o exercício 9, vamos para o 10. Oi? Quais são todos que meu áudio ficou bugado no momento eu perdi alguns? Ah, tá bom. Ó, então eu vou apontar aqui de novo. Esse daqui é o título, tá? Esse daqui é a legenda. Esse daqui, que é a rosa dos ventos, orientação. Esse daqui, que é a escala, escala. E, por último, aqui, ó, pelo nome, ó, até para a gente ver, é a fonte. Certo? Pegado. Conseguiu pegar? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Exercício 10. Quais são as principais diferenças entre um mapa e um croquis? Se vocês lembrarem, lá na página 25, a gente fez um exercício muito parecido com esse. Só que lá na página 25, o exercício pedia para você falar quais são as diferenças entre uma representação espacial e uma representação cartográfica. E basicamente aqui é a mesma coisa. Ele pede para você falar qual que é a diferença de um mapa e de um croquis. Então, vamos lembrar que croquis, ele é um desenho do espaço, ele é uma representação do espaço que não precisa seguir normas técnicas, ou seja, ele não precisa manter uma proporção matemática em relação à realidade. Ele não precisa, então, seguir algumas convenções que todo mapa tem que seguir. Como, por exemplo, um croquis, ele não necessariamente precisa ter título, legenda, escala, orientação e fonte, como a gente viu acima. O croquis, ele é uma representação do espaço que não precisa seguir essas normas da cartografia, diferente de um mapa.
O mapa, ele é uma representação do espaço que tem que seguir essas normas da cartografia. Ele tem que apresentar esses elementos que eu acabei de dizer para vocês, tais como título, legenda, escala, orientação e fonte. Certo, galera? Então, a diferença entre um e outro é essa. O croquis, ele é uma representação do espaço que não segue as normas da cartografia, não precisa seguir as normas da cartografia. Já os mapas, não. Eles são representações do espaço que tem que seguir as normas da cartografia. Tudo bem? Vou pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo e só se alguém tiver dúvida, ativar, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Exercício 10. Ô, professora, Oi, Dani. eu coloquei assim, o croquis é uma representação do espaço que não necessariamente segue as regras da cartografia, tá certo? Tá certo. Mas aí agora fala do mapa, porque o mapa é uma representação do espaço que segue as normas da cartografia. Tá bom? Larissa, Eu escrevi. eu posso falar muito que você está certo? Só um minutinho, que eu não estou ouvindo. Tem algum microfone que está dando interferência aqui na aula. Por favor, fique todo mundo mudo e só fale realmente quem for fazer a pergunta, tá? Então, eu vou desativar o som de todos. Quem for me fazer a pergunta, ativa seu microfone. Pode falar. Larissa, Oi, Helena. eu posso falar a minha? Porque, tipo, eu não consegui ver se ela tá certa exatamente. Pode Posso ler. ler? Pode falar. As principais diferenças são que um mapa é mais desenhado e usa bastante escala. E tem todos os detalhes. Já os croquis são rascunhos. Peraí. Helena, eu não estou ouvindo nada do que você está falando. Você pode falar mais alto, por favor? Tá bom. As principais diferenças são que um mapa é mais desenhado e que usa bastante escala e que tem todos os detalhes, mas já os croquis são rascunhos sem escala, mas com característica dos espaços geográficos. Olha, tem que melhorar, tá? Nossa, olha como eu fiquei. Tem que melhorar. Seguinte. Lembra que, na verdade, não é só a escala. Todo mapa tem que ter todos aqueles elementos que a gente viu no exercício 9. Título, legenda, escala, orientação e fonte. Tá? Então, muda isso. E a parte do croquis tá legal. Ele é um rascunho. Aí você pode colocar rascunho ou desenho da realidade de um lugar. Quando você fala elementos geográficos, é o mesmo que os elementos que formam um espaço. Tudo bem? Ok. Obrigada. Continuando, galera, vou compartilhar minha tela aqui de novo. Deixa eu lá, então. Pode falar. Não, no 10 eu escrevi: o croquis não precisa seguir as normas da cartografia, já os mapas têm que seguir as normas. Excelente, é isso mesmo. Ambas são representações do espaço, um não precisa seguir e o outro sim. É isso, tá? Bom, exercício 11. Aí tem esse caça-palavras. Eu não sei vocês, eu adoro caça-palavras. Eu sempre gostei. Eu resolvi tudo já. Que ótimo, que bom. E assim, Eu já galera, fiz, quem quer? Eu já vi isso há 1000 anos atrás. Já fiz isso. não, que bom que vocês fizeram. E a ideia era fazer antes mesmo, mas eu vou apontar aqui para vocês onde que estão as palavras. Claro que depois eu vou deixar a resposta lá no blog, e aí vai mostrar bonitinho onde cada uma das palavras estão localizadas. Mas eu vou apontar aqui para vocês, tá? Ótimo, isso aí. Então, vamos lá, né? Quem fez, ótimo. Então, só confere se está certinho, imagino que esteja, e dá um certinho para si mesmo, né? É legal você valorizar quando você acerta um exercício. Não tem coisa mais legal do que quando a gente vê que a gente acertou, de fato, um conteúdo. Então, vamos lá. Peraí, então, deixa eu ver. Vocês todos estão mostrando, então eu vou ver. Ah, não, algumas pessoas... Legal, Dani, legal. Também aqui, Matheus, Luísa, ótimo, isso aí. Sucesso. Mas eu vou mostrar para todo mundo, então, onde é que estão as palavras, né? Para todo mundo ver se de fato acertou e depois eu deixo isso lá no blog. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Cartografia, né? A palavra cartografia, onde que ela vai estar localizada? Então, vamos achar juntos, ó. Cartografia está aqui,
né? Olha só. Cartografia, onde eu estou direcionando com a seta. Croquis, a palavra croquis, ela vai estar aqui, na vertical, certo? Escala, galera. Vamos ver onde a palavra escala estará localizada. Então, aqui, ó, escala, certo? Ponte. Ponte também aqui na vertical. Globo. Vamos ver onde globo está localizado. Aqui, ó, globo. Certo? Legenda. Legenda está aqui. Ô, Laís, Só um minutinho. Só para finalizar, planta aqui. Então, se você observar, foi uma na horizontal e uma na vertical. Uma na horizontal, uma na O mais vertical. dificuldade em achar foi o croquis. Quê? O mais tive dificuldade em achar foi o croquis. Mas conseguiu agora? Não, eu já tinha achado. Ah, então tá bom. Quem quer falar? A Dani que queria falar? não, eu ia falar que tipo, se você lesse isso como um texto, já dava para achar a planta. É verdade, tem razão. Inclusive, uma pessoa do sexto A falou uma coisa bem interessante. Se vocês prestarem atenção, as letras que formam as palavras do caça-palavras, elas estão maiores do que as outras letras. E isso é verdade. Se você observar, é verdade, né? Bom, todo mundo conseguiu achar? Sim? Sim. Ótimo. Mas lembrando que depois todas essas respostas eu deixo lá no blog, né? E agora, então, vamos para a página 29. Página 29 tem aqui o exercício da maquete, que não precisava ser feito. Então, lembrando, toda vez que aparecer algum trabalho no meio dos exercícios, porque isso aqui é um trabalho, né, galera? Toda vez que aparecer um trabalho, a não ser que eu peça, e aí eu vou falar com vocês, eu vou explicar para vocês, não precisa fazer. Então, já segue para o próximo exercício, que no caso é o número 13, tá? Então, vamos lá. Sobre as maquetes, responda. O que são as maquetes? As maquetes são representações tridimensionais de um espaço. Então, o que é ser tridimensional? Que tem altura, largura e profundidade. As maquetes, então, são representações tridimensionais a respeito de um espaço. Ok? Tranquilo, gente? Beleza? Você pode repetir, por favor? Posso. Então, vamos lá. As maquetes são representações tridimensionais do espaço. Obrigada. De nada. Bom, e agora, letra B. Quais são os seus principais usos? Galera, as maquetes, elas são usadas para representar as características de um espaço. Como assim? Como é que vai ser o relevo desse espaço? Como é que vai ser a vegetação desse espaço? Como é que são os elementos construídos pelos seres humanos que fazem parte desse espaço? Exemplo, olha aqui embaixo. Aqui tem uma imagem de uma maquete e está mostrando exatamente como que esse espaço foi construído pelo ser humano. Como assim? Mostra a disposição das ruas, mostra as construções, mostra onde tem vegetação. Ó, dá para ver uma praça aqui. Então, as maquetes são usadas para representar as características de um determinado espaço. Tanto com relação aos aspectos físicos, que no caso vai ser o relevo, a vegetação, quanto também com relação às características das construções feitas pelos seres humanos. Então, a maquete sempre tem essa ideia de representar quais são as características naturais, assim como também sociais, né, sociais ou culturais, de um determinado espaço. E quando eu falo social e cultural, é mostrando os elementos que foram construídos pelos seres humanos, tal como na maquete aqui embaixo. Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Ótimo. Tanto é que mais para frente, lá na apostila 5, mais ou menos, a gente começa a estudar relevo, que são as várias formas que existem na superfície da Terra. Geralmente, quando chega nessa parte da matéria, eu peço uma maquete a respeito dos diferentes tipos de relevo. Porque maquete é uma representação das características de um espaço. E os espaços, eles são formados por formas, que no caso são os relevos. Tanto é que a gente tem área plana, como a maquete aqui está mostrando, isso aqui é uma planície.
uma área plana. Mas tem área de montanha, área de planalto, área de depressão, que tudo isso a gente vai estudar mais para frente. Tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Posso, então, ir para a próxima página? Bom, se alguém tiver dúvida, me fala, tá? Então, vamos lá agora, todos e todas, com a apostila aberta na página 30. Eu vou ler com vocês o texto, porque eu já fiz essa correção com o sexto A. Muita gente teve dificuldade com o exercício 1. Então, por isso, eu vou fazer a leitura e já vou destacar o que o exercício 1 quer de vocês, tá? Beleza, galera? Todo mundo acompanhando? Sim? Obrigada, Helena, por dar um toquinho. Bom, então vamos lá. Seguinte, mapa. Plano como a mesa, na qual está colocado, debaixo dele nada se move, nem busca vazão. Sobre ele, meu hálito humano não cria vórtices de ar. Vórtices, ó, tá vendo que tá destacado? Então quer dizer que tem um glossário aqui, igual em português. Opa, sem querer fui para a próxima página. Então vamos lá. Vórtice, redemoinho, furacão. Ai, desculpa, gente. Aqui. Então, sobre ele, meu hálito humano não cria furacões de ar e deixa toda a superfície em silêncio. Suas planícies, vales são sempre verdes, os planaltos, montanhas, amarelos e marrons, e os mares, oceanos de um azul delicado, nas margens fendidas. Tudo aqui é pequeno, próximo, acessível. Posso tocar os vulcões com a ponta da unha, acariciar os polos sem luvas grossas. Com o olhar posso abarcar cada deserto. Abarcar é enxergar todos os desertos, no caso, né? Cada deserto, junto com o rio logo ali ao lado. Ai, desculpa, peraí. Pronto, aqui. Selvas são assinaladas como arvorezinhas, entre as quais seria difícil se perder. No Ocidente e Oriente, vamos lembrar que Ocidente é o mesmo que Oeste e Oriente é o mesmo que Leste. No Ocidente e Oriente, acima e abaixo do Equador, assentou-se um manso silêncio. Pontinhos pretos significam que ali vivem pessoas. Valas comuns e súbitas ruínas não cabem nesse quadro. As fronteiras dos países mal são visíveis, como se hesitassem, hesitar é ficar indeciso, em dúvida. Então, como se ficasse em dúvida entre ser e não ser. Gosto dos mapas porque mentem, porque não dão acesso à dura verdade, porque generosos e bem-humorados estendem-me na mesa um mundo que não é deste mundo. Então, vamos lá. Releia o poema e sublinhe os trechos em que a autora trata da escala dos mapas. A escala está na página anterior, aqui na página 30. Isso tudo aqui, toda essa estrofe representa escala. Por quê? Olha só. Tudo aqui é pequeno, próximo, acessível. Posso tocar os vulcões com a ponta da unha, acariciar os polos sem luvas grossas. Com um olhar posso abarcar cada deserto, junto com o rio logo ali ao lado. O que está mostrando? Que os lugares foram diminuídos para serem representados, a ponto da gente conseguir tocar com os dedos as crateras de vulcão, assim como também a região dos polos, enxergar ao mesmo tempo todos os desertos que formam o mundo, e muitas vezes, do ladinho dos desertos, tem rios no mapa representados como se eles estivessem ao lado um do outro, mas na verdade, isso não, ou melhor, mas isso não corresponde com a realidade. Então, isso mostra a ideia de escala, que esses espaços foram diminuídos para serem representados. Tá bom? Então, você pode destacar todos esses trechos aqui. E aí, ó, se vocês observarem, não tem nem espaço para vocês escreverem. Então, é exatamente para você pegar e destacar lá no próprio texto, tá? Exercício 2. O texto menciona algumas convenções cartográficas. Quais? Convenções é o mesmo que normas. Então, o texto ele cita algumas normas da cartografia. Quais? Exemplo, aqui. Ele fala do uso de cores para representar certas coisas. Por exemplo, o verde sempre vai mostrar áreas de planície, assim como áreas de vale. É verdadeiro? É verdadeiro. Lá atrás, por meio de uma videoaula, antes das férias, eu falei para vocês que a cartografia ela tem alguns critérios
que devem ser seguidos na hora de representar os lugares. Como assim? Independente do lugar do mundo em que o mapa foi feito, áreas planas e áreas de vales sempre são representadas com as cores verdes. Sempre. Então, é uma norma da cartografia, né? E isso é para todo mundo que faz mapa no mundo. Assim como também, ó, planalto, montanha, relevos altos são representados em amarelos, vermelhos e marrons, como aqui, ó. Aqui, essa área verde quer dizer que ela é mais plana, ou seja, área de planície. Aí, à medida que o relevo vai ficando mais alto, a cor vai se intensificando. Então, aqui amarelo quer dizer que é mais alto do que a da área em verde, melhor, do que a área em verde. Esse amarelo mais forte é mais alto ainda do que essas duas áreas. O vermelho, mais alto, um relevo mais alto do que essas outras áreas. E marrom, as áreas mais altas do relevo. Geralmente é o topo de planalto, topo de montanha, que são representados aqui nessas áreas, com a cor marrom. E isso é uma norma da cartografia. Se você olhar, pode ser mapa em inglês, chinês, no caso mandarim, né? Enfim, qualquer língua, na verdade, as cores vão sempre representar as mesmas coisas. Assim como o azul sempre representa a água. Então, é uma norma da cartografia. Assim como aqui do lado, também fala que a vegetação é representada por arvorezinhas. Esse é um símbolo da cartografia. Toda vez que vai representar, você tem presença de vegetação, são usadas arvorezinhas como símbolos, certo? Então, você também pode citar isso aí como uma norma da cartografia. Aqui ela fala que vários lugares viram pontinhos pretos. E eu falei para vocês em alguma das nossas aulas anteriores que os lugares, às vezes, eles são tão diminuídos para serem representados que várias cidades viram pontos no mapa. Só que, à medida que eles viram pontos, isso não mostra que ali naquela cidade vivem milhões de pessoas. Exemplo, pega o mapamundi do Brasil, melhor, o mapamundi do Brasil, ótimo. O mapamundi olha o Brasil. E aí, além de olhar o Brasil, olha São Paulo nesse mapa. São Paulo vai ter virado um ponto, mas peraí, São Paulo, né, tem um espaço enorme, tem milhões de pessoas vivendo nessa área. Então, essa também é uma norma da cartografia. Lugares, quando eles são muito diminuídos para serem representados, eles viram pontos. Então, tudo isso vocês colocam aqui na resposta da 2, tá? Então, só para ficar bem claro, o uso de cores para representar, então, diferentes altitudes do relevo, lembrando que a altitude é a altura do relevo em relação ao nível do mar, assim como o uso de azul para representar áreas de água, arvorezinhas representando vegetação e pontos representando lugares. Esses são aí, essas são as convenções da cartografia que ela fala, melhor, que o exercício pede que ela fala no texto. Exercício 3. Por que a autora afirma que os mapas mentem? Aqui no último trecho ela fala que os mapas mentem porque eles não mostram a dura realidade que muitas vezes existe no espaço. Por exemplo, eu posso representar São Paulo pensando do ponto de vista das vegetações que existem na cidade de São Paulo, ou pensando nas áreas de lazer da cidade de São Paulo. Mas ao fazer esse tipo de representação, a gente não mostra que existe desigualdade social, que existe morador de rua, que existem pessoas que passam fome, que existem pessoas que não têm acesso a saneamento básico, que é água tratada e coleta de esgoto. Percebe? Então, olha só, para ela, os mapas, eles nos enganam porque eles não mostram esses elementos que fazem parte de um espaço de um lugar, né, e que, na verdade, são coisas que são bem ruins, né, ou seja, que são cruéis, mas que, mesmo assim, fazem parte da realidade daquele lugar. Então, para ela, os mapas mentem por isso, certo? O 4. Laís, Oi. você pode repetir o número 2? Que travou na hora que você estava falando. Tá bom. O 2 pede para você mencionar quais elementos do texto têm a ver com as convenções, ou seja, as normas da cartografia. E aí eu falei para vocês que aqui, ó, nesse trecho, ela vai falar do uso de cores para representar certos elementos do espaço. E essa é uma convenção na cartografia. Tanto é que eu falei, gente, planície sempre representada com a cor verde, assim como as áreas de vale. Áreas que o relevo vai ficando mais alto, com uma altitude mais elevada, os tons de amarelos e marrons que são usados. Então, uma das normas aqui é o uso de cores para representar certos elementos do espaço. Aqui, o uso de arvorezinhas para representar a vegetação. Também é uma norma da cartografia, certo? E o uso de pontos para representar lugares.
também é uma convenção cartográfica. Então, esses 3 elementos têm que conter na sua resposta 2. Tudo bem? Belezinha, galera? Tranquilo? Todo mundo conseguiu pegar? Sim? Sim. Ótimo. Então, continuando. Exercício 4. Por que o Wislawa, que no caso é a autora, né, diz gostar dos mapas? Converse com os colegas, né, com o professor a respeito disso. Porque para ela, né, os mapas, eles mostram, então, aquilo que de melhor os lugares têm. Ou seja, é como se a gente conseguisse pegar o mundo todo com as nossas mãos e não mostrar essa dura realidade que muitas vezes faz parte dos espaços, dos países do mundo todo. Então, assim, a gente consegue pegar o mundo todo na mão e mostrar o que de melhor existe nos espaços, né? Então, para ela gosta dos mapas por isso, porque eles passam uma visão de mundo que não necessariamente condiz com a realidade, mas que é uma visão gostosa, pensando do ponto de vista dela, tá? E aí, o último, em uma folha à parte, escreva um pequeno texto sobre como os mapas podem contribuir para enriquecer a maneira como você interpreta o mundo. Muito simples, galera. Ao mesmo tempo que os mapas, eles conseguem mostrar elementos, características e elementos positivos que fazem parte da realidade de um certo espaço, eles também nos mostram as coisas negativas que existem num determinado espaço e que fazem parte dela. E isso é importante que a gente consiga enxergar e consiga entender, porque isso faz com que a gente entenda mais do mundo. Isso aumenta a nossa visão de mundo, isso amplia a nossa visão de mundo, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o mapa e vê, então, por exemplo, pobreza no mundo. Bom, então, entender que o mundo tem uma série de coisas legais, mas, infelizmente, nem tudo é legal. E aí, mostrar que existe a questão da fome é possibilitar a gente em pensar em estratégias que possam diminuir ou até mesmo acabar com a questão da fome no mundo. É um exemplo. Então, entender também essas duras realidades que fazem parte dos lugares e que os mapas mostram também esse tipo de informação, é a gente conseguir transformar a realidade que a gente vive, certo? Por exemplo, ó, aí na sua casa, vamos pegar o seu bairro, o bairro que você mora. Provavelmente devem ter moradores de rua, né? Ou pessoas que estão passando por dificuldades, passando por fome agora no contexto de quarentena. Ao mapear isso, ao conseguir enxergar isso, por exemplo, que na região que eu moro tem uma grande quantidade de casos de pessoas nessa situação, a gente pode ajudar essas pessoas, a gente pode transformar essa realidade, percebe? Então, eles são importantes também para isso. Galera, tranquilo até aqui? Sim. Sim? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Algo não ficou claro para vocês? Tudo ficou claro? Sim? Bom, galera, então é o seguinte. Mais tarde, eu vou deixar o link da gravação desta aula, junto com as respostas desses exercícios que eu acabei de corrigir lá no blog. E aí, quem tiver alguma dúvida de se a sua resposta está certa ou não, se você escreveu da melhor maneira possível ou não, é só entrar lá e conferir, tá? E amanhã, a gente não tem transmissão ao vivo. Amanhã, a gente tem web aula, que é videoaula. Aí eu vou deixar uma videoaula lá do tema, melhor, do tema não, da apostila 3, que a gente vai começar, então, a partir de amanhã. E na sexta-feira, na transmissão ao vivo, a gente continua. Beleza? Ô, Larissa, Oi, Miriam. vai deixar da 27 a 31? Oi? Você vai deixar da 27 a 31? Isso, exatamente. Mais tarde, então, fica o link da gravação e as respostas da 27 a 31. Porque os exercícios da 25 e 26 eu já deixei na semana passada, tá bom? Beleza? Tchau, Pro. Tchau, Larissa. Tchau, Beijo Larissa. pra vocês. Tchau, até sexta-feira. Tchau, Larissa. Tchau, gente. Sempre prazer vê-los.